Pessoal, nessa aula aqui eu vou explicar para vocês transformações da matéria. Esse termo transformação, ele pode ser utilizado, pode ser substituído, aliás, pela palavra fenômeno. Então você pode entender aí transformação como fenômeno, tá? A transformação é utilizado aí no sentido de que a transformação está provocando alguma alteração na matéria. Seja essa alteração no tamanho, no formato da matéria ou até mesmo na composição da matéria. Então entenda a transformação como alteração na matéria. E as transformações ou os fenômenos podem ser físicos ou podem ser fenômenos químicos. Então é importante que você saiba a diferença de fenômeno físico para fenômeno químico. E é simples essa diferença, tá? No fenômeno físico, a composição da matéria ela vai ser preservada. O que quer dizer isso? A composição da matéria antes é igual a depois que ela sofre a transformação. Exemplo disso, imagine um papel aqui sendo cortado. Quando esse papel é cortado, você está alterando o tamanho dele, a forma dele. Mas ele não deixa de ser papel, a composição dele é preservada. Imagine uma lata de alumínio aqui, ela sendo amassada, ela está sendo só deformada. A composição dela antes é igual à composição depois. Então a composição é preservada, logo o fenômeno é físico. Já no fenômeno químico, a composição do material, da matéria, ela vai ser o quê? Alterada. Exemplo, a formação da ferrugem aqui em uma lata. Todo mundo olhar para essa lata aqui sabe qual não está enferrujada e qual está enferrujada. A ferrugem aqui é a formação de um óxido de ferro. Eu consigo perceber isso pela mudança de cor. Aqui eu estou alterando a composição dessa lata aqui, Quando você pega um pedaço de madeira e queima ele. Queima é a mesma coisa que combustão. E toda queima ela vai produzir fumaça, né? Que na fumaça lá vai estar o CO2, que é o gás carbônico, o CO, eu vou ter a formação da fuligem, que é o carvão, vou ter a liberação de energia. Toda queima está alterando a composição. Essa madeira está deixando de ser madeira, a composição do material aqui está sendo alterada. Então, esse fenômeno é um fenômeno químico, que pode ser chamado também de reação química. A principal evidência de fenômeno químico ou de reação química é a mudança de cor. Mudança de cor. Olha o que eu falei. Eu falei a principal é a mudança de cor. Mas existem outras evidências que indicam reação química, como efervescência, que é a liberação de gás, a formação de um precipitado. Isso aí, com o tempo, você vai aprendendo a identificar e a perceber que é evidência de fenômeno químico. Então, basicamente, é isso que você tem que saber. Fenômeno físico não altera a composição do material. A composição do material, olha para cá, antes é igual a depois. E já no fenômeno químico, a composição do material é alterada. Exemplo aqui, formação da ferrugem, a queima de um pedaço, qualquer queima, tá? E isso eu consigo observar pela mudança de cor. Vamos fazer 3 exercícios aqui na forma de exemplo, tá? O primeiro exercício fala o seguinte: uma revista traz a seguinte informação científica. O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como gelo seco. Ao ser colocado na temperatura ambiente, ele sofre o fenômeno chamado de sublimação. Sublimação. Ou seja, passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Pergunta: a sublimação é um fenômeno químico ou físico? Justifique. Sublimação é um fenômeno físico. Por que é um fenômeno físico? Porque não está alterando a composição do gelo seco. Ele só está passando do sólido para o gasoso. Assim como toda mudança de estado, qualquer mudança de estado físico é um fenômeno físico. Qual que é a justificativa aqui? Ele não altera a composição. Por isso que é um fenômeno físico.
Segunda questão. Assinale a alternativa que indica a ocorrência de um fenômeno químico. Letra A. Quebra de um ovo ao cair no chão. Fenômeno físico, né? Não está alterando a composição do ovo. A separação entre a gema e a clara de ovo. Também fenômeno físico. A guarda de um ovo na geladeira após ser lavado com água. Também fenômeno físico. A flutuação de um ovo quando colocado em um copo com salmoura. A salmoura é água com sal. Se o ovo flutua, porque a densidade dele é menor, né? Isso aqui é um fenômeno físico. Não está alterando a composição nem do ovo, nem da salmoura. Isso é a diferença de densidade entre um sólido e um líquido. Então só pode ser a letra E, né? Concordam, pessoal? O cozimento de um ovo em água fervente. Eu sei que um ovo está cozido pela mudança da cor da clara, né? Ela é transparente antes de cozinhar e quando ela está cozida ou frita, né, ela fica uma cor bem branca, um branco bem característico. Então, quando você pensar num pedaço de carne que você frita ou que você cozinha, todo mundo sabe diferenciar se ele está cozido ou cru pela mudança de cor. Então, o cozimento, a fritura, tudo isso aí são fenômenos químicos. E para finalizar, terceira questão aqui, Instituto Federal de Santa Catarina. As reações químicas costumam ocorrer acompanhadas de alguns efeitos que podem dar a dica de que elas estão ocorrendo. Assinale a alternativa em que a imagem não, importante destacar aqui, não apresenta uma reação química. A reação aqui é o fenômeno, né, pessoal? Letra A, queima de uma vela. Qualquer queima de qualquer coisa é fenômeno químico. Corrosão, formação da ferrugem, sempre fenômeno químico. Forma-se um óxido, né, de ferro na ferrugem. Consigo ver isso pela mudança de cor. Se eu mostrar um prego enferrujado para você e um que não está enferrujado, todo mundo vai saber a diferença deles. Fumaça da chaminé da indústria. Se há fumaça, há fogo. Se está pegando fogo, está queimando. Um fenômeno químico. Acendimento do fogão, queimando gás, né, de cozinha. Químico. Então só pode ser a letra E. Filtração é um fenômeno físico. Então é isso, pessoal. Até mais. Grande abraço.